Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje na nossa live vamos falar sobre nossos afetos e nossas relações. Vamos esperando um pouquinho as pessoas poderem entrar. Hoje tem bastante temas, né, para nós conversarmos sobre afetos e relações. Começamos nas lives passadas, falando disso. Cada live vai para uma perspectiva, para uma direção. Hoje eu venho trazer mais assuntos relacionados ao tema, para a gente poder conversar sobre os afetos, sobre as nossas relações, os nossos impactos. E falar sobre esse tema é sempre uma coisa que desperta muita curiosidade, muita vontade também, né? Da gente se conhecer mais. É um tema sempre que nos atrai bastante, né? Porque ele diz respeito a nós e a todo mundo, né? O que é individual e o que é coletivo. Olá, tudo bem? Então a gente vai falar sobre os afetos e sobre as relações, e afetos são todos os sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que nos impacta de alguma forma, né? Quer sejam situações agradáveis, desagradáveis, que reverberam na nossa vida de alguma forma. E quando a gente fala de impacto, de afeto, vem também o sofrimento, né? Então o sofrimento é uma instância que existe aí nas nossas relações, é um afeto que nos impacta. E quando a gente fala de sofrimento, muitas pessoas querem fugir, né? De sentir isso e até de falar. Mas é porque viver a nossa dor dói muito, né? E o trabalho que às vezes a gente faz inconscientemente ou até conscientemente, da gente tentar não viver a dor, esse trabalho que a gente faz de fuga, dói muito mais, às vezes, do que a gente encarar, admitir, perceber a nossa própria dor, né? Então, quanto mais a gente recalca, se aliena no processo, sabe, de sabotagem da nossa consciência, mais a gente está fazendo a nossa dor doer. Mais a gente vai se machucando, e aí quando essa dor, esse sofrimento retorna, ele vem de um jeito que a gente acha que é sem sentido, porque a gente experimenta aquela sensação de angústia, né? Potencializada, porque a gente não sabe o que está sentindo. Então, por exemplo, às vezes num processo de morte, né, de um familiar, não vou sentir a tristeza, porque as pessoas confundem a tristeza com o estado patológico da depressão, né? Então querem negar de todas as formas a tristeza, mas ela tá na nossa cultura, ela faz parte da vida, né? E então a tristeza, como nós já falamos em outras ocasiões, ela é uma emoção negativa e que deriva diversos sentimentos tristes, né? Então a gente estar triste faz parte da nossa natureza humana, né? Então quando nós temos uma situação de morte em família, e com esse tempo acelerado que a gente vive, da gente descartar tudo e fingir que está tudo sempre muito bem, às vezes a gente acaba não vivendo aquela dor da perda, elaborando dentro de nós, e aquilo vai ficando como se fosse um caldeirão, né? E aí a gente vai recalcando, não tô triste, não vive, não elaboram aquela dor, e de repente é como se fosse uma panela de pressão
explode, que é o retorno que a gente chama em psicanálise, né? Isso nos dá muita angústia. Então tem pessoas que ainda estão em estado de sofrimento, mas que não elaboraram um luto, depois às vezes de 10, 20, 30 anos. E quando vem toda essa dor, vem uma angústia que ela nem sabe de onde está vindo todo esse sofrimento, toda essa dor. E é de coisas muito passadas, né, que não foram elaboradas. E a gente tem o luto tanto simbólico quanto o real, né? E simbólico são de fases que nós vamos passando no nosso desenvolvimento. Então a gente tem um luto da criança quando entra na adolescência, do adolescente quando entra na fase adulta, nos nossos relacionamentos amorosos, quando a gente casa e separa, não continua aquela relação, há um luto simbólico também por essa perda, né? Então a gente precisa admitir que a tristeza ela existe, ela é um fato na nossa vida, né? Então ela tá aqui se apresentando na minha cara, né? E ela corresponde àquele acontecimento. Então aquele acontecimento é triste e eu tenho que me permitir a sentir essa tristeza, né? Então, nós assumindo a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade diante de todas as situações que nos apresentam na nossa vida, nas nossas mais diversas áreas, né? Familiar, amorosa, profissional, social mesmo, diante do sistema, de todas as estruturas sociais. Então, a gente admitir que nós somos frágeis e vulneráveis, quanto mais a gente sabe disso, a gente, nesse processo de consciência, a gente pode criar estratégias para o enfrentamento a partir dessa força, dessa potência que vem, dessa consciência, né? Então, é a nossa capacidade de dar resposta para lidar com o que é o real, o que é a realidade que se apresenta da nossa vida, né? E assim a gente pode transformar esse real, essa realidade, para que não seja mais um motivo de paralisação da nossa vida, mas sim de ação, encontrar a potência. Sim, eu percebo, eu estou vivendo essa dificuldade, então agora eu preciso encontrar os recursos em mim, psíquicos, para conseguir superar essa fase, né? Então, por exemplo, o que a gente tem na pandemia do coronavírus, né? A gente vai buscar conhecimentos com os profissionais especializados em epidemiologia, infectologia, com os profissionais da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, com estudiosos das áreas das ciências sociais. Então, a gente vai procurando essas fontes confiáveis de informação e na mídia também, né, com respaldo científico, e a gente vai bolando uma estratégia como que a gente pode, né, continuar vivendo e se posicionar diante dessa nova realidade, né? E aí a gente vai seguindo com as medidas preventivas, a gente vai cuidando da gente e do outro. E assim também é para outras situações que vão se apresentar na nossa vida, né? Então nós mobilizamos, né? São as nossas políticas pessoais e as políticas públicas para a solução, né? As nossas estratégias de enfrentamento. Então a ciência psicológica ela atua em diversas frentes das políticas públicas que nós temos na nossa sociedade, né? Que abrange a saúde mental e o sofrimento psíquico, em prol tanto do indivíduo quanto da coletividade. E aí, nisso, a gente tem uma série de desdobramentos, né, que nos afeta socialmente, né, como questões ligadas ao racismo, ao machismo, à violência, e tudo isso que a gente tem na nossa cultura, que traz esse mal-estar, ela influencia na nossa vida, e a gente vê esses casos nas estatísticas, na nossa clínica, a violência, né, contra a mulher, como isso tem aumentado numa proporção muito grande, e são conflitos culturais, né, e são conflitos também de entendimento de mundo, né. Então o homem entende que a mulher tem que ficar numa posição mais submissa com ele, às vezes proíbe a mulher de trabalhar,
ela não pode exercer a função dela profissional. Então há uma série de podas que vai acabando acarretando um sofrimento. E esse sofrimento ele não é só circunscrito naquele lar, na vida privada. Ele acaba se abrangendo, alastrando para a nossa sociedade, para a área social também, né? Como o ser humano. O ser humano ele não é compartimentado, né? Então a gente tem na psicologia que nós olhamos o indivíduo em todas as dimensões, biopsicossocial, que é a parte biológica, física, mental, psicológica, emocional, social, e tudo tá em relação, né? E na área da psicanálise, Lacan, que é um teórico, esse estudo nos coloca para a gente assumir também um lugar na vida que é esse lugar de não saber, de não poder tudo, né? E que a gente não vai ter sempre tanto amparo assim das forças que poderiam ou saberiam como lidar com as situações, né? E quando a gente toma essa posição do não saber, por mais que as pessoas possam até falar que é contraditório, mas essa posição de eu assumir que eu não sei, isso me movimenta, me mobiliza para frente, né? E aí a gente se torna mais ativos, a gente produz mais, né? E aí a gente se anestesia menos com as situações, a gente vai em busca do conhecimento, a gente vai em busca das estratégias, a gente não espera um salvador para nossa vida, quer seja no relacionamento, que a gente coloca o parceiro amoroso como salvador da nossa vida, ou a gente coloca num político, numa figura, e faz uma coisa até mítica, que aquele vai ser o salvador de toda a nação, né? Então a gente vai buscando individualmente e também coletivamente estratégias para o enfrentamento das adversidades e da gente conseguir, né, evoluindo na vida. Então é muito importante, né, essa fase que a gente está vivendo da pandemia e todos esses afetos que estão nos provocando de medo, de angústia, ressentimento, tristeza, raiva e outros afetos positivos também, né, de maior colaboração, espírito de solidariedade. Então a gente começa a refletir sobre todos os problemas históricos que a gente vive, né, na nossa sociedade, as desigualdades sociais muito grandes, problemas que já estavam aí, né? Também que são inerentes à nossa cultura e também os problemas pessoais que nós vivemos de ordem do nosso mundo, né, da nossa vida privada, da nossa vida íntima. Problemas que a gente pode ter com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos chefes e subordinados no trabalho, né, em todas as relações. Então, o que é importante a gente ver hoje no presente, né, nessa possibilidade aqui do agora, que a gente pode hoje construir a nossa vida e o nosso futuro, né? Então são as ações que eu tomo hoje na minha vida cotidiana que elas vão perdurar, elas vão ressoar para os próximos tempos da minha vida, né? Então a decisão de eu estudar, fazer ou não fazer uma faculdade, de eu casar ou não casar, de ter ou não ter filhos, todas essas decisões que eu vou tomando hoje, ela vai ter um efeito ao longo aí da minha existência. E essa decisão que eu faço hoje na minha vida, no presente, ela não é desconectada do meu passado, da minha história de vida. E também socialmente, as histórias que a gente vai tomar e vai ver os novos rumos, não pode ser desconectado das experiências que a gente teve no passado, do que a gente já viveu, né? Então ela é uma construção o tempo todo, enquanto sociedade, enquanto individualidade, né? Para a gente trazer todas essas lições,
todos esses aprendizados, dessas vivências passadas, né? Para a gente poder reconstruir, remodelar, ressignificar a nossa vida, né? Então, por exemplo, às vezes tem algumas tragédias, como a gente teve de Brumadinho. O que isso nos traz de aprendizado, tanto para as empresas privadas envolvidas, para o governo, para a sociedade? Como que a gente tem que aprender com os acontecimentos, com os fatos que estão marcados na nossa história? O que a gente tem que aprender como sociedade para essas guerras que nós vivemos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial? Qual que é o aprendizado que também fica das situações que a gente teve de judeus serem dizimados, massacrados, de pessoas, dos negros serem escravizados? Como sociedade a gente pode elaborar tudo isso que nós vivemos para construir relações melhores hoje no nosso presente, que vão perdurar para o nosso futuro, né? Então, a gente tem muitas coisas, né, que a gente tem que elaborar e que são as crises que nós vivemos, né? A gente tem o coronavírus que instaurou essa crise, né, que é biológica e social também, mas temos outras crises, né, no nosso contexto social. E a gente, como indivíduos, muitas vezes a gente lança a mão, né, dos nossos, em psicanálise nós chamamos isso os mecanismos de defesa, para negar ou para a gente se alienar do fato da sociedade, né, do que está acontecendo no meu meio, né? Então é um tempo que a gente tem hoje, mas sempre, todo o tempo da nossa vida, para reflexão, né? Sobre a coletividade, a responsabilização dos nossos atos e dos nossos posicionamentos na nossa vida, a conscientização social, né? Para a gente também ser parte da solução dos problemas sociais que se apresentam na nossa sociedade, né? Então é um convite da gente sair das nossas bolhas, né? Das nossas casinhas e conseguir ver também o sofrimento do outro, que é muito parecido também em muitas dimensões do meu próprio sofrimento, né? Porque muitos sofrimentos estão instalados na nossa cultura. Então a gente tem que tomar também cuidado com as informações que nos chegam e como nós usamos também essas informações, né? Como nós construímos os nossos argumentos, né? Então tem pessoas que pegam recortes assim da ciência ou de outras áreas do conhecimento e vão utilizá-los fora de contexto para construir o argumento delas, e vai misturando coisas que é fato com opinião e vai fazendo um bololô, por exemplo. Tem pessoas que podem falar assim, porque é um fato científico, né? Nossas células se regeneram o tempo todo, então eu vou ficar uma pessoa nova depois da pandemia. Sim, não, né? E biologicamente o nosso corpo está toda hora se reconstruindo, né? Então, como que ela está usando algumas coisas que são verdades, que são de áreas de conhecimento distintos, mas para criar uma narrativa, né? Particular, com elementos que também são racionais, mas é uma narrativa própria, e ela faz um plano disso, né? Que muitas vezes não está muito mais alicerçado nas suas fantasias, embora tenha articulações, elementos, né, da ciência, fatos racionais e testados, mas é uma estratégia que às vezes é uma história fantasiosa e não é uma história, não é realmente, não dá para escrever e ler realmente como a pessoa conta, né? Então a nossa narrativa produz muitas vezes o nosso sofrimento, intensifica, vai para outras direções, né?
Então, por exemplo, também minha narrativa, meu discurso, de eu falar, ai, toda mulher com determinado perfil não presta, todo homem com determinada característica não presta. Ah, se ele é desse jeito, com essas características, ele é um mau elemento. E como que às vezes a gente vai colocando essas coisas como construindo em cima de fenótipos, estereótipos, e a gente vai se segregando, e muitas vezes nem é o que a gente está fantasiando, né? Então a gente precisa estar muito consciente como a gente vai construindo as nossas narrativas de sofrimento, né? Entre nós. E uma coisa que é muito importante também a gente trazer para a discussão, né, é a questão também do luto, né, como eu já falei, do luto simbólico e do luto real, porque é fundamental nós estarmos conscientes do sofrimento que a gente passa individualmente e socialmente, porque é através dessa consciência, né, dessa apropriação do sofrimento, que a gente vai conseguir elaborar os caminhos para lidar com a nossa dor, né? E a gente, porque dói muito aquela dor que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue definir da onde ela vem, para onde ela vai, né? E aí que vem esse aspecto do retorno, que pode ser muito sem sentido para você e vai aumentando a angústia, você não tem essa bússola direito para direcionar, né? E aí a gente fala que quando vem esse retorno é como se fosse um efeito rebote, né? Dá uma crise de pânico, né? Então essa violência do retorno, do que foi recalcado, vem de uma forma muito mais feroz, muito mais agressiva, né? Com muito mais força. Então o retorno ele é proporcional ao nível de recalque, né? Essa operação de recalque que a gente faz, põe para lá, põe para baixo do tapete, não quer saber disso, né? Então é importante a gente também analisar e a gente poder encontrar também na experiência do vazio, que ela é legítima entre nós, seres humanos, para a gente que está mais dentro de casa, ou mesmo que ainda pessoas que estão continuando as atividades, porque eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando escondido e não são pessoas da equipe de front, tem outras atividades profissionais, mas também por ter que nós estamos vigiando, né? Uns aos outros, então a pessoa também se sente culpada, são várias coisas, porque a gente tem várias situações desiguais, né? Então tem pessoas que não têm por muito tempo, não tiveram e ainda não tem um emprego registrado, não tem uma reserva econômica, que não consegue nem se alimentar, então ela precisa trabalhar de alguma forma, né? E é uma situação muito complexa que a gente tem no cenário com uma pandemia, né? As pessoas estarem aí mais na rua e a gente vê que não está funcionando em muitos lugares esse distanciamento social, né? Mas isso está permeado por muitas coisas, muitos assuntos muito complexos, né? Que vinham conosco na nossa sociedade há muito tempo, né? Mas esse vazio que a gente tem agora, né, com essa nova forma aí que a gente está de viver o mundo, esse vazio tem que ser uma pausa para a gente, que tem que ser usada para elaboração, né? Não um vazio que a gente vai se alienar de tudo que está acontecendo, das coisas que estão se passando, né? Então a gente precisa se permitir sentir os afetos que estão vindo à tona nessa fase e em outras fases também da nossa vida, né? Que vão ser mobilizados, como medo, angústia, tristeza, raiva, né? Então a gente tem que se deixar tomar, né? Sentir, legitimar tudo isso que a gente tá
tá sentindo, porque isso vai nos implicar, né, na situação que a gente está vivenciando, e é um trabalho subjetivo, é um trabalho psíquico, que é bem o que a gente faz, né, na clínica psicanalítica, né, que a gente trabalha isso com os nossos pacientes, essa dor, o sofrimento, né, todas as instâncias. E a gente precisa minimamente, né, a gente precisa estar bem com a gente psiquicamente para a gente também estar bem com o outro no mundo, para a gente conseguir ajudar, colaborar, né? As pessoas que são da área da saúde também precisam estar bem consigo mesmas para conseguir ir para um hospital e num ambiente de tanto sofrimento conseguir lidar também com toda essa dor, né? E ajudar as pessoas. A gente tem uma analogia que é aquela que a gente fala como se fosse num avião, quando o avião está em crise, em pane, né? Desce aquelas máscaras de oxigênio. Primeiro você coloca em você precisa estar bem para conseguir ter estratégias e pensar e conseguir socorrer as demais pessoas, né? Nesse contexto, né? Então, o caminho que a gente tem que seguir no sofrimento, seja ele em tempo de pandemia ou não é o caminho da alienação e da negação, né? Então, o caminho que a gente precisa seguir é dessa consciência, né? Desse enfrentamento e da gente saber, tudo bem, eu não sei tudo, não sei como sair dessa situação. Por exemplo, numa situação de separação, esse é um fato, eu não sei como lidar com isso, vai ter dor, tenho filhos desse relacionamento, mas tenho que achar, não é negando isso que eu vou conseguir solucionar, como será a minha vida, vai seguir daqui para frente, né? E tem uma coisa que está acontecendo muito acho que mais evidente nesse tempo que a gente está vivendo, né, da fase de pandemia, mas que acontece também em outras fases da nossa vida, né? Se o custo para a gente estar bem conosco mesmo, né? Se ele for decidir que a gente não vai mais participar sobre nenhuma conversa no mundo, não venha me falar sobre coronavírus, não venha me falar sobre violência, não me venha me falar sobre morte, não quero, né? Vou radicalizar, né? Quero viver como um ermitão lá em paz, né? Ficar só na minha bolha, não quero saber de nenhum confronto, nada. Isso o custo é muito alto, né? Se a gente precisa, para ficar bem, se alienar do sofrimento alheio, da vida, de tudo que está nos acontecendo, o custo disso é muito alto, né? Então, isso quer dizer, por exemplo, nas redes sociais, a gente vê as coisas terríveis que estão acontecendo, vamos supor, quando a gente teve, né, e cada vez mais a gente tem infelizmente, né, o recorde de óbitos, de morte no Brasil, e a pessoa fica falando sobre amenidades, futilidades, e às vezes vamos supor que essa morte foi de alguém da sua família, foi de alguém do seu prédio, alguém do seu condomínio, mas você não quer saber, né? Fica ali só pensando em outras coisas, né? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, assim, as pessoas nas redes sociais, vamos fazer agora uma corrente, só coisas positivas, vamos postar só sobre comidas que eu gosto, viagens que eu já fiz. Não que isso não seja uma coisa legítima, porque a gente também não vai só ficar mergulhado 24 horas no mesmo ponto, né? Mas nós precisamos saber das coisas que estão acontecendo com a vida, com as pessoas, no nosso mundo, no nosso país, no nosso bairro, na nossa família, né? E cada um de nós vai enfrentar uma medida de como a gente suporta tudo isso, né? De uma forma que seja saudável, né? Para a nossa vida psíquica, mental, né? Então, vou reduzir um pouco o número, sei lá, de acessar as reportagens, vou balancear isso de uma certa forma, mas não é negar e se alienar completamente, né?
Então a gente tem que avaliar muito os excessos, né, da informação e da reação e também os excessos de alienação, né, na nossa vida, né? Então a gente tem a lógica da tecnologia, das redes sociais, ela já está na nossa cultura. Uma prova disso é a live que todo mundo tem feito, cada um com a sua área de conhecimento, trazendo as lives no Instagram, no YouTube, no Facebook, em vários meios, né, de comunicação, na mídia. E é uma realidade que a gente tem hoje, né? Então, a lógica das redes sociais, né, elas já extrapolaram a plataforma que elas habitam. Então, por exemplo, tem pessoas, eu não quero ter uma conta no Instagram, eu não quero ter uma conta no Facebook, eu não quero ter uma conta no Twitter, mas o Facebook, a lógica do Facebook, do Instagram, do Twitter, ela já faz parte da nossa cultura, né? Então a gente vive o bombardeio de tudo isso, de um monte de coisa, do imediatismo, da rapidez da resposta, né? Chegou uma mensagem lá no WhatsApp, você se sente compelido, obrigado a funcionar desse jeito e rápido, né? Produzindo, respondendo, né? Então acho que a melhor forma para a gente poder lidar de forma consciente com tudo isso que existe na nossa cultura, à nossa volta, não é pensar na recusa das redes sociais, das reportagens, dos acontecimentos, né? Não é eu me recusar a participar, mas eu acho que no lugar disso eu tenho que pensar em como participar melhor das conversas, dos encontros, selecionar melhor as fontes, os horários que eu vou estar em contato com isso, né? Avaliar toda essa dinâmica, né? E saber em qual medida que eu posso me dar o luxo para eu me afastar, né? Qual que é o momento que, para eu ter minha paz também, que eu posso me retirar dessas conversas, dessas situações, né? De tudo isso que tá toda hora nos bombardeando. E isso levando para esse contexto que a gente tem do coronavírus, né? Da pandemia, isso a gente pode levar para outros contextos também da nossa vida, né? Então, por exemplo, e que agora e antes também tinha, mas agora a gente está vendo famílias que estão na mesma casa, que já tinham um conflito, casal muito grande e que estão em plena separação, em plena pandemia, não suportam mais viver na mesma casa. Ou problemas que a gente tinha antes da pandemia e que agora também vivendo de uma forma diferente, eles são potencializados, né? E problemas que a gente tem de todas as ordens, que está acontecendo com a gente, que a gente não pode se alienar, né? Problemas com drogas, né? Substâncias químicas, álcool, com a gente, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, problemas também que a gente tem na área de sexo, de identidade de gênero, de tantas coisas, né? São os conflitos diários da vida. Como que a gente está lidando com tudo isso, né? Como que a gente está percebendo isso, né? Então parece no fundo que quando a gente não está nas redes sociais, né? É uma coisa bem curiosa, né? Parece que quando a gente não está ativo nas redes sociais e nesses meios tecnológicos, no WhatsApp, não mandei nenhuma mensagem, ou no Instagram, né, nas redes sociais, parece que quando a gente não está ali, né, para marcar a nossa presença, né, parece que a gente deixa de existir, que é quando a gente não avisa, né, nas redes sociais que a gente está vivo ali, né. A todo tempo, parece que eu tenho que falar, eu tô vivo, estamos vivos, né? E você já teve essa sensação? Quando você fica assim um dia sem usar todas as redes sociais, assim, nossa, será que eles vão saber que eu tô vivo? Como que eu tô, né? Mas uma coisa muito curiosa disso, né? Se a gente não deixa de existir, né?
quando as pessoas não se ocupam da gente, porque elas ficam lá, né, também bisbilhotando as nossas vidas, mas a gente também permite essa exposição da nossa vida nas redes sociais, né? Mas as outras coisas também na nossa vida, elas também deveriam deixar de existir, né? Se a gente não tem consciência dessas coisas, então elas não deveriam existir. Só que não é assim que funciona não, né? Então isso é um pensamento mágico, né? Que se torna uma estratégia de fuga. Se eu não penso nisso, se eu não olho isso, isso vai deixar de existir. E não é verdade, né? Então, um exemplo bem prático para hoje, do dia que a gente está vivendo, vou parar de pensar na pandemia. Para mim ela não existe, eu vou ignorar, vou me alienar, ela não vai deixar de existir, né? Então, a mesma coisa com um problema que eu tenho, por exemplo, um problema de saúde, né? Tenho um problema de saúde do mais leve, uma situação aguda ou crônica, que seja, qualquer contexto, não precisa ser uma doença mais crônica como câncer, mas uma coisa mais corriqueira, pode ser um problema ginecológico, pode ser tantas coisas, né? Eu vou falar, então eu não vou pensar nisso, vai deixar de existir. Não, vai ficar persistindo lá aquele problema. Você pode não olhar para isso, né? Mas talvez quando é no nosso corpo, quando é com a gente fica mais incomodado. Mas aí quando é com um vizinho, quando é com outro, né? Quando tá longe, a gente não presta atenção para ver, né? Então, por exemplo, que a gente tem ainda da ação de violência, né? Do Estado, da polícia, uma abordagem agressiva nas periferias, e a gente teve o caso desse menino, né, do João Pedro, que faleceu na favela no Rio de Janeiro. Então eu posso falar, não é comigo, não está existindo, isso não existe no mundo, mas não é verdade, as coisas ainda continuam existindo, né? A violência de tantas formas, ela ainda continua existindo, e tantas outras coisas, né? Então, quando eu penso assim, né, o que eu não me ocupo vai passar, né? E isso é um pensamento mágico, né? Então, é que a gente fala, né, em psicanálise, né? É uma posição arcaica do psiquismo, né? É uma posição infantil, né? É um modo muito primário de funcionamento, né? E até pode ser uma posição, assim, até de delírio, né? Que a gente, por exemplo, pode ver aí nas muitas argumentações que surgem, né, nas redes sociais e no dia a dia, né? Esse vírus foi inventado no laboratório. Agora todas as universidades, né, estão sendo invadidas pelo comunismo. Posso começar numas posições delirantes, né? E aí que fala em psicanálise, a gente tem também delírios persecutórios, né? Então a gente não elabora esse sofrimento, essa angústia que a gente está vivenciando, e aí, de repente, eu vou achar que o vírus vai entrar, vai me perseguir na minha casa, e às vezes nem sair desse ambiente, e vou começando, né, tendo essa forma de angústia porque eu não sei lidar com o sofrimento, em vez de eu procurar medidas de prevenção, protetivas, como me cuidar, como cuidar do outro, eu vou para outros tipos de mecanismo, né, e vou para esse estado de pensamentos paranoicos, delírios persecutórios, né. Isso a gente trazendo para as nossas relações, por exemplo, aquele namorado, né? Aquele namorado que acha que a parceira dele tá traindo a todo momento, né? Então tem que fica igual um obsessor, um fiscal, né? E pelas redes sociais, vendo a hora que entrou no WhatsApp, a hora que entrou no Instagram, a hora que entrou nas coisas, que hora que a pessoa saiu de tal ponto para chegar até o ponto, precisa daquela descrição de todos os lugares que a pessoa passou, precisa daquele relato no final do dia de tudo que a pessoa fez, né? Então, muitas vezes a gente percebe
isso e na clínica investigando, né? Porque às vezes aquela pessoa, aquele namorado, vivenciou uma traição no passado, com um relacionamento que deixou essas marcas, ele não trabalhou isso, não elaborou e volta, né? E o retorno vem de uma forma agressiva. E muitas vezes esse namorado foi a própria pessoa que traiu. O funcionamento dele é assim. Então ele projeta, vê no outro que a lógica da outra pessoa vai ser desse jeito também. E aí o que ele vai fazer? Vai ir atrás, vai controlar, vai ficar em cima da pessoa, né? De uma forma mesmo paranoica, né? Que não é nem um pouco construtiva, né? Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Como que vocês querem contar alguma história? Escrevam aí, podemos interagir. Tô falando aqui, são várias coisas, né? Várias perspectivas, vários casos, para a gente trazer e ampliar também mais esse debate sobre as nossas relações, os nossos afetos, né? Se tiver pergunta, me escreva aqui que a gente vai interagindo, tá bom? E o que a gente vê também muito, né, nas nossas relações e os afetos, principalmente agora que estão tão pujantes, né? A gente vê muito o discurso de ódio. E lembrando de outra live que nós já fizemos e já conversando, a gente tem muito dessa ambivalência que faz parte da natureza humana, não tem como negar essa ambivalência entre amor e ódio, né? E como é que a gente entra nessa narrativa, nesse discurso de ódio, como que é que a gente segue, às vezes, esse caminho, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito nas nossas relações, né? Da vida privada e da vida social, que tá de forma muito latente, né? Então, muitas vezes o discurso de ódio, ele se dá em nome, né, de coisas supostamente valiosas, né? Então, eu tô investida dos melhores sentimentos a favor de quem tá sofrendo, de quem não tem as mesmas oportunidades, mas no fundo eu vou usar tudo isso como pretexto para destilar meu ódio aí nessa situação, nesse cenário, em cima dessa pessoa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, reavaliar, né? Como que é o nosso discurso, como que a gente forma as nossas narrativas, né? Respaldada, assim, com esse argumento em nome dos meus bons costumes, da família, da religião, do que seja, né, que tá baseando isso, né, mas cuidado como a gente está construindo isso no relacionamento com a outra pessoa, né, e a gente tem exemplos que eu já falei, de exemplos históricos que a gente tem, tanto na nossa história de vida como da humanidade, né, Hitler, ele ascendeu ao poder com esse discurso, né, dos melhores sentimentos dele para a nação, para a raça, para tudo, e trouxe muito sofrimento, muita dor, muita destruição, né? Então é muito perigoso quando o nosso discurso, né, ele vem travestido, né, desses bons sentimentos, como se a gente tivesse mesmo investido do melhor, né? Mas aí ele serve para julgar, para condenar, para hostilizar o outro, colocar numa posição de sofrimento, né? E muitas vezes a gente vai ver o que a gente critica, o que a gente faz, né? Então a gente vê, por exemplo, às vezes numa situação, né, a mãe gritando com o filho, não grita, não faz isso. E a própria mãe tá gritando que ela falou que não era para seguir, é a prática dela, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando, como que a gente está falando, como que a gente está se comunicando com o outro, né? Então, nas relações, não tem como fugir dessa lógica da ambivalência do amor e do ódio, né? Mas eu acho que a gente pode colocar uma via para nós pensarmos, sobre alteridade, né? Então eu acho que ela é uma posição que vai muito
além da empatia, né? Porque a alteridade, eu reconheço que às vezes eu não consigo me colocar no lugar do outro, né? Mas eu respeito a diferença do outro, né? Respeito a diferença de religião que o outro tem. Não preciso, se eu tenho uma determinada religião, ou outro é ateu, ou tem outra religião, não preciso necessariamente ter a mesma crença religiosa, mas a gente consegue conviver dentro da mesma família, a gente consegue conviver dentro de uma mesma sociedade, com pensamentos diferentes, com crenças diferentes, e entendendo a lógica do outro, que é diferente da minha, né? Então, acho que a gente pode usar essa via do afeto da alteridade para a gente pensar como que a gente está nesse cenário nas nossas relações sociais, familiares, profissionais, né? Nessa questão também da intolerância e do ódio. E a gente tem muita coisa que é uma marca nossa dos brasileiros, né? O humor, o meme, né? E o meme, ele é um dos mecanismos de defesa muito interessante. Freud já colocou isso, né? Que é uma forma da gente conseguir elaborar o caos, né? O absurdo que muitas vezes a realidade nos apresenta para a gente conseguir digerir isso, né? Metabolizar, transformar, né? E como que a gente pode reagir no mundo, né? Então, o brasileiro é expert em meme, né? Mas o meme também é importante, mas a gente também tem que saber o que a gente vai fazer, além de fazer só coisas caricatas com a nossa realidade, né? Temos que ter estratégias de enfrentamento mais efetivas, né? Claro que o humor faz parte, e o humor também nos salva, né? Para criticar, para dar uma aliviada, né? As artes, a literatura, um livro para a gente conseguir também elaborar, ver como que aquela narrativa, aquelas histórias aconteceram, os filmes, as séries, né? Então, ela também é uma forma da gente conseguir também ver experiências que a gente não viveu, mas ver na arte, ver, né, na ficção, e outras que também são histórias verídicas, mas para a gente também pensar em outras formas de se relacionar, né? Como que a gente pode ter outros caminhos, outras perspectivas, né? Então, para a gente já estamos nos encaminhando para o final dessa live, né? Quanto tempo que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Já está quase no finalzinho. Então, a gente tem que ver o que a gente vive no cenário da pandemia, né? Ele é algo inédito, que nunca aconteceu antes, né? Mas só que a gente não está no mundo parado, porque várias coisas estão acontecendo agora na nossa vida, né? Então, a gente se depara, né, com coisas que antes, às vezes, a gente não queria se deparar, com todos esses problemas que a gente tem, né? De ordem subjetiva, conosco mesmo, problemas familiares, né? E quando a gente não lida com eles, não enfrentam, né? Elas voltam, vão reaparecer nessa angústia, nessa ansiedade, né? De uma forma mais violenta. Então, eu acho que para a gente deixar aqui uma mensagem, né, para como que a gente pode pensar também, refletir, que esse é um bom momento de reflexão, a gente sabe que vai passar essa fase, como todas as fases da nossa vida vai passar, como nós passamos a infância, como nós passamos a adolescência, como a gente passa por períodos de desemprego, como a gente passa por vários períodos da nossa vida, né, porque tudo que está em movimento é vida, né? Mas só que vai passar, mas agarre essa oportunidade agora, da maneira que é possível, como é possível agora, né? Então, antes a gente ficava trabalhando a semana inteira e não via a hora da semana passar pra gente viver só o final de semana. Agora a narrativa do sofrimento mudou, né? As pessoas não vê a hora de passar tudo isso para começar a viver depois.
Ou quando a pessoa está na universidade, não vê a hora de passar essa fase de estudante para ser profissional. Quando é profissional, quer voltar na fase de estudante. É uma contradição, é a ambivalência que a gente vai vivendo, mas acho que é um convite para ficar, para nós vivermos o nosso processo de vida, né? Viver agora, né? Sem essa ansiedade para o que vem depois. Aproveita a forma que você tem de vida agora, os seus aprendizados agora, a oportunidade que é possível agora, né? Então é assim que a gente vai lidando com o sofrimento, a gente se fortalecendo, tendo uma possibilidade psíquica mais saudável, né? Essa coragem de suportar esse instante, né? De sustentar. Eu espero que o que eu trouxe hoje também tenha ampliado bastante a perspectiva desse tema sobre os afetos, as relações. Vocês podem me escrever se tiverem dúvidas, mais sugestões. E a gente se vê na próxima live. Agradeço muito a presença das pessoas que estiveram aqui. Hoje não tive perguntas, né? Falei muito mais, mas estou sempre aberta aqui para o diálogo. Me escrevam, tá bom? Boa noite para vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. Um abraço.